Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Essa é a nossa primeira aula aí, né, do segundo semestre. Quero parabenizar vocês, né, por ter feito um semestre muito bom. E é isso aí, vamos firme para mais um semestre, tá pessoal? Vocês foram muito bem. Então vamos lá. Então, essa daqui vai ser praticamente a nossa última aula da linguagem Red, porque a gente já viu muita coisa nessa linguagem e a partir de agora a gente vai estar trabalhando numa linguagem de programação mesmo, tá? Porque a linguagem Red, ela é uma linguagem de introdução, tá bom? Então todos os comandos que a gente viu, a maioria a gente usa na maioria das linguagens, mas a linguagem Red em si, ela é feita mais para ensinar mesmo, para ensinar para pessoas mais novas, beleza? Então, essa daqui vai ser uma aula da gente fazer uma revisão dos principais comandos que a gente fez no primeiro semestre. O que são variáveis, os comandos print, repeat, time, o ASCII e as estruturas de condição, que é o if else. Beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu site da Red aberto. Dá pra vocês perceber que nesse tempinho que a gente ficou de férias, eles fizeram uma atualização. Qual foi essa atualização? Que agora dá para diferenciar o que é código e o que é texto, né? Antes ficava tudo igual, não ficava colorido esse código. Tá cada vez mais parecido, mas com uma linguagem realmente, como uma linguagem de programação mesmo. Como, no caso, o Python, que é uma linguagem que a gente vai estudar a partir da próxima aula, tá bom? Essa aqui é a última aula dessa linguagem Red, porque ela é uma linguagem mais para introdução. Agora que vocês já estão sabendo mais, já estão mais introduzidos, a gente vai partir para uma linguagem mais forte do que essa, tá? Essa daqui foi mais básica mesmo, beleza? Então essa aqui vai ser uma aula para a gente revisar o que a gente viu no primeiro semestre, beleza? Então vamos lá, variáveis, tá? Isso aqui é um conceito muito básico da programação. Todo mundo tem que saber isso daqui, tá? Que variável é basicamente um lugar na memória que você guarda algum valor, tá? Isso é muito básico, não precisa da gente ficar revisando muito isso. Então, como por exemplo, quando você vai somar dois números, cada número tem que estar em uma variável porque os valores, como eles são diferentes, você não consegue deixar ele no mesmo lugar, tá? Então, na memória do computador, você precisa ir lá e armazenar esses dois números, no caso o primeiro número e o segundo, em duas variáveis. A gente já fez isso naquele exercício de conta que a gente fez um programa que calculava o troco do mercado, né? E a gente fez exatamente isso. A gente criou duas variáveis e cada um tinha um valor, beleza? Então, de uma forma bem básica, uma variável é um lugar na memória que a gente guarda um valor, tá? Eu vou criar uma variável aqui. Eu vou chamar ela de nome. A gente começa colocando o nome da variável. Não pode ter letra maiúscula e nem pode ter espaço, tá? Nome da pessoa. Não pode ser assim, tá, pessoal? Tem que ser tudo junto, porque senão a linguagem entende que é mais de um comando. E na verdade é um só. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, o nome. Is, tá? Esse comando aqui a gente já aprendeu. Para que serve? Será que vocês lembram? Ele serve para atribuir. É a mesma coisa do que é um igual, né? Nome is, ou seja, o nome o que é um nome? A gente tem que passar um nome, tá? E aqui, na linguagem Red, quando a gente vai colocar algum texto, é sempre por aspas, tá bom? A gente já viu isso, eu vou deixar bastante aula aí na descrição, porque se caso você for um aluno novo e não estiver entendendo muito o que eu tô falando, tá aí na descrição, beleza? Então, quando a gente vai colocar um texto, a gente deixa entre aspas, e aqui dentro a gente passa o texto, deixar como Pedro, ou seja, nome is Pedro, nome recebe Pedro. E aqui embaixo eu vou mostrar o valor que está nessa variável com o comando print, tá? Vocês viram que agora fica com essa cor rosa e é muito melhor, né? Que agora a gente dá pra separar o que é código e o que é texto. Antes a gente não conseguia fazer essa separação. Então vamos lá. É print nome. Mostrou aqui o que está na variável, que é o valor Pedro, beleza? De forma bem básica é isso aí, tá? Uma variável bem simples de entender. Vamos aqui para o próximo tópico. Print, repeat e times, beleza? O print a gente já viu, que serve para a gente mostrar alguma coisa na tela, tá bom?
O próximo é o repeat, que para que serve o repeat, pessoal? Vamos lá. O repeat ele serve para repetir algum trecho de código por algumas vezes que você quiser, beleza? Vamos supor que você queira mostrar 5 vezes na tela uma mensagem. Vamos colocar que seja a mensagem olá. Você quer mostrar olá, 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 olá 5 vezes, beleza? Como que você faria isso? Você iria colocar print e passar a mensagem, né? Olá. Aí você iria copiar isso daqui, colar, colar, colar. E ia dar muito trabalho fazer isso. Beleza, pessoal? Então, uma forma mais rápida de a gente fazer é usando o repeat. A gente fez uns exercícios muito legal, inclusive com o repeat. Aquele do Bosque lá, né? Muito da hora. Eu vou deixar aí na descrição. É realmente bem da hora esse exercício. Aí você dá uma olhada, tá bom? O repeat serve para repetir um código. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, repeat. Eu tinha colocado 5 vezes, né? Repeat. 4 times. Repeat 4 times. Repita 5 vezes. O que ele vai repetir 5 vezes? O que tiver aqui embaixo, que no caso é o print olá. Vamos executar. Olá, 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 olá. 5 vezes. Beleza? Deu para entender? Se você não entendeu por que eu não coloquei isso aqui na frente, na verdade eu coloquei embaixo do lado, você pode não estar entendendo o que está acontecendo aqui. Pessoal, isso daqui chama indentação. Foi um tópico de um outro vídeo que a gente fez, de uma outra videoaula, foi inclusive uma das últimas, antes do recesso. Que a indentação ela serve para a gente ter um código mais organizado. Ou seja, em vez do código ficar tudo na mesma linha, a gente quebra ele em alguns espaços, né? Por exemplo, aqui nesse caso, tudo que fica um tab à direita significa que está dentro da estrutura de cima, que no caso é o repeat. Ou seja, o print está dentro desse repeat. Para você indentar, você aperta tab. Beleza? Se você quer ver isso mais a fundo, vou deixar aí também a aula, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma aula mais de revisão. E o ask para que serve? O ask, pessoal, ele vai servir para a gente pegar uma resposta do usuário. Como eu já falei, agora a gente é programador, a gente é um desenvolvedor. A gente não pensa mais como um usuário, agora a gente pensa mais a fundo, tá bom? A gente não pensa como é que a gente está usando, a gente pensa como a gente desenvolve. Então, para a gente desenvolver, a gente tem que perguntar alguma coisa para o usuário, o que ele quer fazer. E aí, assim a gente usa o ask. O ask ajuda muito a gente nisso. Beleza? O ask você vai usar para perguntar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente usou o exemplo da variável nome. Vou colocar aqui, declarar de novo essa variável nome. E aqui eu vou colocar nome is ask. Qual o seu nome? Vamos executar esse código e ver o que vai acontecer. Ele vai perguntar aqui, nessa janela do lado, né? Meu nome é Iago. A gente já viu isso também. Então, o comando ask ele vai servir para a gente fazer uma pergunta. Pode ser um número, pode ser um dado mesmo, uma data, para o usuário. Beleza, pessoal? Próximo comando é o if e o else. Para que serve o if e o else? Pessoal, o if e o else a gente chama de estrutura condicional. Por que condicional? Porque é uma condição, vai variar. Por exemplo, vamos continuar aqui, eu vou dar um Ctrl Z para voltar. E a gente perguntou qual que é o nome da pessoa e o nome foi para essa variável, né? Tudo ok, a gente já viu isso aqui também. Eu vou falar assim, se o nome for Iago, eu quero que mostre bonito na tela, e se o nome não for Iago, eu quero que mostre nome feio. Ué, como é que eu vou fazer isso, né? Vou usar if e else. Vou fazer assim, if nome, ou seja, o que a pessoa digitou aqui vai para a variável nome. Então, se o nome for Iago, aí eu dou o tab, porque significa que está dentro desse código de cima, dessa estrutura de cima. Eu vou colocar print bonito. Aí eu vou descer um pouco. Tudo que tiver aqui dentro com esse tab, com a tecla tab do computador, vai ficar dentro do print do if de cima. Beleza? Então, como eu não quero que fique dentro desse if, eu vou apagar aqui e voltar para essa linha aqui normal.
E vou colocar o else, que significa se não. Se não for, eu vou colocar feio. Beleza? Se for Iago, vai mostrar bonito. Se não for Iago, se não. If, que significa se. Se o nome for Iago, vai mostrar bonito. Se não for Iago, vai mostrar feio. Qual que é o meu nome? Iago. Mostrou bonito. Se eu digito qualquer coisa que não é Iago, ele fala que é feio. Beleza? Então, isso daqui também a gente viu numa aula específica de if e else. E eu vou deixar aí também na descrição, tá? Só ir na descrição do vídeo e dar uma olhada nisso daí. Beleza? Então, eu espero que todo mundo tenha revisado esses conceitos, porque agora a gente vai estar indo para uma outra linguagem que eu vou falar certinho para vocês na próxima aula, fique tranquilo, que é a linguagem Python, que já é uma linguagem completa, que você pode fazer o que você quiser com ela. Essa linguagem aqui, a linguagem Red, ela é uma linguagem mais para a gente aprender. E vocês aprenderam, deu certo, beleza? E muitos desses comandos aqui que a gente viu, a gente vai usar em toda a linguagem de programação. Então, o que eu queria passar para vocês deu certo e a gente conseguiu aprender. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Fui!